Hoje é o segundo dia da campanha. Como é que chama a campanha? Abra os seus olhos. Fala para o teu irmão assim: abra os seus olhos. Fala para a sua família corre perigo, fala. Então abra os seus olhos aí. A sua família corre perigo. Nós precisamos ter o olho bem aberto. Essa campanha é baseada em João 8,32, que diz lá: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Nós precisamos conhecer a verdade, saber qual é a verdade, não é? E a partir de agora, então, nós vamos dar início à mensagem do segundo dia da campanha Abra os Seus Olhos. Amém? Nessa apostila que você recebeu, quem não recebeu, foi distribuído no primeiro dia. Procure alguém que tenha, pegue emprestado, tira a cópia. Então, nós vamos fazer uma pequena recordação, né, da última quinta-feira, primeiro dia. Primeiro dia nós falamos sobre um tempo de gestação, um tempo de gravidez, quando estávamos sendo gerados no útero da nossa mãe. E nós aprendemos que 2 tipos de maldições nos alcançam nesta fase da nossa vida, quando estávamos sendo gerados. Meu Deus, mas é possível que uma maldição alcance uma criança que está sendo gerada? Nós aprendemos que sim. Primeira maldição hereditária. Diga, maldição hereditária. Maldição hereditária. Essa maldição alcança, porque a criança herda aquilo que vinha dos pais. Aí nós falamos sobre isso, falamos sobre Noé, lembra disso? Noé, ele amaldiçoou a geração de um dos 3 filhos dele, que é o Cã, ou Cão, e o filho mais velho do Cã, ou Cão, é o Canaã, e ele amaldiçoou Canaã, porque Canaã viu ele nu, e Noé tinha bebido, Noé estava bêbado, e amaldiçoou, e essa maldição está sobre os descendentes de Canaã até o dia de hoje. Há uma segunda maldição. Qual é a segunda maldição que nós aprendemos? Maldição das palavras proferidas, contra pessoas que têm autoridade sobre nós. Qual é a maior autoridade? Qual que é a maior autoridade que tem sobre nós enquanto estamos sendo gerados no útero da nossa mãe? Qual é a maior autoridade? Nossos pais. Então nós sofremos sim maldição de palavras proferidas, quando principalmente nossos pais não nos queriam. Nossos pais achavam que não era o momento de nós nascermos. Quando nossos pais queriam uma pessoa, um filho de um sexo e nascia outro, queria menino e nascia menina. Então começam a proferir palavras de pesos espirituais sobre nós que estamos sendo gerados no útero da nossa mãe, e essas palavras vão nos acompanhar o resto da nossa vida. E tem também um outro lado, nós falamos, nós também podemos fazer isso com os nossos filhos, nós, pais e mães que aqui estamos. Quando você, principalmente mãe, soube que estava grávida, o que você falou? Meu Deus, que bênção, né? Glória a Deus. Ou você falou, mas agora, não é hora, não estou preparado, não é o momento, não é? Ou será que o marido ou o pai da criança não falou palavras parecidas com essas, né? Mas olha, você não podia ficar grávida agora, e outras muito mais pesadas. Isso traz maldição de palavras proferidas. Aquela criança, quando nascer, vai ter problemas espirituais seríssimos para o resto da vida dela, até que seja quebrada todas essas maldições. Amém? E aprendemos também que toda maldição pode ser quebrada e será lá na cruz do Calvário. Em Gálatas 3,13 diz isso: maldito aquele que for pendurado no madeiro. Jesus foi pendurado no madeiro e levou a maldição que
que seria para você e para mim, e até aquelas que nós proferimos para os nossos filhos. Essas maldições nós temos que ser orientados, nos arrepender, pedir perdão, ungir, principalmente se formos nós, o cordão umbilical, o umbiguinho, né, dos nossos filhos, e aí retirar essa maldição que nós proferimos. Amém? Aprendemos tudo isso na quinta passada. Hoje nós vamos falar após o nascimento. Logo que a criança nasce, até os 5 anos de idade. Olha aí na tua apostila o que está escrito. Nesta fase, a criança presta muito atenção em tudo que ocorre em sua volta. Ainda não demonstra o espírito de rejeição herdado na gravidez. A criança é muito influenciada pela atitude dos pais e dos coleguinhas. Isso quer dizer o quê? A criança não te obedece. A criança não faz o que você fala para ela fazer. A criança nessa fase, ela faz o que ela vê outras pessoas fazerem. Ela faz o que você faz. Ela faz o que um coleguinha faz. Ela fala o que você fala em casa. Ela fala o que ouve um coleguinha falar, principalmente os priminhos, né? As vizinhanças. Também criança, às vezes chega falando um palavrão. Você fala, meu Deus, dessa idade, onde é que você aprendeu esse palavrão? Ela não aprendeu sozinha. Ela ouviu alguém falar. Às vezes nós falamos palavrão em casa e achando que o filho ou a filha não vão aprender. E eles aprendem, e é nessa fase, nessa idade, de logo que nasce até os 5 anos de idade. Evidentemente, bebê ela não está falando ainda, mas lá para 4, 5 anos já começa a ficar, né, a demonstrar esse comportamento arredio. Amém? Então ela não vai fazer o que você fala para ela fazer. Ela vai fazer o que ela vê você fazer. Agora, brinquedos, né? Qual é o pai que dá brinquedo para os filhos aqui? Qualquer tipo de brinquedo. Você vai comprando, achando bonitinho, vai levando. Principalmente desenho. Você coloca desenho na televisão, né? Através do DVD. Deixa lá a televisão, o DVD, criar teu filho. Ou então liga a televisão nos programas infantis, né? Tem vários programas infantis, desde Vila Sésamo até a Xuxa, e a criança fica lá, às vezes o dia inteiro. Ah, mas ele fica quietinho. Ah, durante o tempo que ele está lá, ele não me perturba, ele fica tranquilo. Então a gente, né, deixa lá até por um certo comodismo, não é? Nós vamos passar alguma coisa aqui, até sobre a Xuxa, sobre a galinha pintadinha, passar sobre o pica-pau, passar alguma coisa aqui. Bom, no final nós vamos estar falando. Tudo isso influencia a criança nesta fase, do início até os 5 anos de idade. Vai sendo influenciada. É influenciada pelos brinquedos, é influenciada pelos desenhos, é influenciada por joguinhos. A gente compra ali joguinhos, é influenciada pela literatura. Mas literatura, a criança não lê, são pequenininhos, mas você lê para ele. Não tem livros infantis, de historinha, de coisa. Quando você lê a bruxinha boa e a bruxinha má, você já está gerando na criança que existe uma bruxa boa. Não são todas más, não é? O que mais o inimigo faz é tentar confundir. Ah, um demôniozinho, mas é bonitinho. Aí ele tem 2 chifrinhos, mas é tão lindinho. Então, vai passando tudo isso. E é nessa idade que a criança vai aprender, né? Um dos sintomas que aparece nas crianças, eles começam a ter uma hiperatividade. Sabe o que é hiperatividade? Um ativo acima do normal, não para, corre, vai, mexe, sobe, desce, tira, põe, levanta, abaixa, faz um monte de coisa. Você está falando, ele está andando, está passeando, está mexendo com a cabeça, tem uns que não mexe assim. Isso é sintoma de que a criança está sendo influenciada por problemas espirituais. Amém? Hiperatividade é um dos sintomas que aparecem. As principais marcas que exercem influência são as mais conhecidas. A Disney, a gente vai passar alguma coisa da Disney, né? Quem já viu um desenho chamado Bernardo e Bianca? Já viu? 2 ratinhos, né? Passa muito isso aí. Eles viajam o mundo, passeiam o mundo, vão, não sei para onde. Então nós vamos passar Bernardo e Bianca aqui no final, o que tem lá, não é? Vamos passar alguma coisa.
Agora, não é só essa, né? A função do inimigo, qual que é? Cativar a mente das crianças. E ele quer tornar cativa a partir do momento que começa a influenciar os pensamentos daquela criança. E nós precisamos ter os olhos bem abertos para saber o que nós estamos permitindo que entre na mente dos nossos filhos, principalmente nesta idade, do 1 aos 5 anos. E nós, que entrou na nossa mente lá no início, logo após o nosso nascimento. Nós falamos na quinta-feira passada que durante a gestação, antes da criança nascer, 2 tipos de maldições chegam até a criança, alcançam a criança: maldição hereditária e maldição de palavras proferidas. Amém? Nesta fase, do início do nascimento até os 5 anos, 3 tipos de maldições alcançam a criança, além daquelas 2. Aquelas 2, elas trazem um espírito chamado espírito de rejeição. O espírito de rejeição traz agressividade, traz homossexualismo. O espírito de rejeição faz a criança se tornar insatisfeita consigo mesma. Muitas vezes não se manifesta ali, mas mais para frente vai se manifestar. Não gosta do corpo, não gosta da casa, não gosta da família. Tudo isso é espírito de rejeição que vai lá na frente. Nós vamos falar um pouco mais para frente, conforme as idades foram caminhando, nós vamos falar. Mas esse espírito de rejeição, ele vem acompanhando. Depois que nasce 3 tipos de espíritos ou de maldição é lançada sobre a criança. Todos eles são com anuência ou permissão dos pais. Um deles, Deuteronômio capítulo 23, versículo 2. Abra a tua Bíblia. Deuteronômio 23, 2. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. 23, versículo 2. Está assim na minha tradução, Deuteronômio capítulo 23, versículo 2. Nenhum bastardo entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração poderá ali ser admitida. O que quer dizer isso? Isso aqui é lei. Deus Pai, Deus Criador deixou como lei. Nenhum bastardo poderá entrar na Assembleia da Congregação. Nenhum bastardo poderia até nem entrar na igreja, quanto mais ser um ministro da igreja, muito menos ser rei, ter um cargo de hierarquia superior. O que é bastardo? O bastardo, ele recebe uma maldição chamada maldição da bastardia. O que é bastardia? E o que é bastardo? É um filho gerado fora do casamento. É o pai e a mãe que tem, uma relação íntima. A mãe engravida e a criança nasce sem eles estarem casados. Ou então o pai e a mãe são casados, mas um dá um pulinho fora e tem um filho lá fora do casamento. Qualquer um dos dois, vai lá ter um filho fora do casamento. Um pai e a mãe que não são casados e têm filho, o filho está debaixo de uma maldição chamada bastardia. E essa maldição começa a acontecer alguns sintomas do primeiro dia de nascimento até os 5 anos de idade. A criança, ela começa a ter todos aqueles sintomas que nós falamos. Ela começa a ser imperativa, ela começa a ser agressiva, ou às vezes até calma demais, ela começa a dormir muito, ou a não dormir, tem alteração de comportamentos aí, que não dá para se explicar, leva no médico e não encontra nada, está tudo bem, faz os exames, está tudo certo. Então começa a aparecer até algumas enfermidades
principalmente, presta atenção, no aparelho respiratório. Nunca é curado, nunca é curado, nunca é curado. Geralmente a criança tem problemas espirituais. Leva ela para a igreja, quando ela é ungida, quando é expulso, né? Quando em nome de Jesus é quebrado essa maldição da bastardia, a criança volta a ser curada. Ela passa a ter, né? Aqui mesmo na igreja temos vários casos, talvez você não soubesse disso, né? Qual é a legalidade? Presta bem atenção, nem todo problema no aparelho respiratório é maldição da bastardia, né? Pode ser um problema do clima, da temperatura, pode ser um problema genético, né? A bastardia é um dos sintomas. O que a bastardia tem de diferente? É que nunca sabe, nunca é curado. Amém? Então, a maldição da bastardia traz um monte de peso espiritual. Aquela criança vai crescendo, vai se formando e tem dificuldade no aprendizado, tem dificuldade em colocar em prática aquilo que os professores ensinam, que os pais ensinam. Ela começa a ter problema, né? E é um problema muito sério. Por quê? Ela tem uma limitação, ela não consegue crescer, nem profissionalmente e nem espiritualmente. Está dizendo aí? Nenhum bastardo pode entrar na congregação. Então, ela não tem como ela ter um crescimento espiritual. Mas, pastor, aí é Velho Testamento, isso é da lei mosaica. No Novo Testamento tem alguma coisa? Vamos abrir em Hebreus capítulo 12, versículo 8. Hebreus 12, 8. A minha tradução está aqui, né? Está assim, em Hebreus 12, 8. Se, porém, estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Olha aí, Hebreus é do Novo Testamento, Hebreus é da graça. 12:8, o autor aqui, ninguém sabe quem é o autor dessa epístola, ele diz isso. Ele deixa claro que o bastardo ele é indisciplinado e que o bastardo não é filho. Agora, é uma coisa, né? Bastardo tem umas limitações aí. E a primeira coisa é indisciplinado, né? É a indisciplina. Agora, tem algum caso na Bíblia, será, de alguém que correu um risco sério de ser um filho bastardo? Correu um risco tão sério, mas tão sério, que poderia nem ter nascido. Será que tem algum caso assim na Bíblia? Mateus capítulo 1, versículo 18 em diante, está assim nessa tradução. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, prometida em casamento a José, antes de se unirem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu marido, sendo justo e não querendo difamá-la, resolveu deixá-la secretamente. Projetando ele isso em sonho, lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria como tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta: a virgem engravidará e dará à luz um filho, e o chamarão pelo nome de Emanuel, e quer dizer Deus conosco. Versículo 24. José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. Ele, porém, não teve relações com ela, até que ela deu à luz um filho, e José lhe pôs o nome de Jesus. José lhe pôs o nome de Jesus, para ficar bem claro. Então, olha, Jesus correu o risco de ser um filho bastardo. Por quê? Porque se José deixasse Maria, né, iam perguntar para ele: por que ele deixou Maria? Aí ele ia falar: não deixei Maria porque eu não tive nada com ela e ela está grávida. O povo ia acreditar que o que estava gerado em Maria era do Espírito Santo.
Qual era a lei judaica? O que mandava fazer nesse tipo de caso? Como? Apedrejar até a morte. Maria ia morrer e o filho que ela estava sendo gerado ia morrer. Um anjo falou para José, em sonho, para que José não deixasse Maria, porque o que estava gerado era o Espírito Santo. José assumiu o filho, assumiu Maria, assumiu, né, aquela condição, deu um sobrenome, né, deu um nome, né, para o filho que estava sendo gerado, e aquele filho se tornou a maior de todas as criaturas que já pisaram nesta terra que nós vivemos. Através de Jesus, em Gálatas, capítulo 6, falei agora há pouco, Gálatas 6, 3, parece o 6, Gálatas 3, 13, não é? Gálatas 3, 13, o pessoal da intercessão em nome de Jesus esteja intercedendo, né? Gálatas 3, 13, fala, foi lá na cruz que ele quebrou todas as maldições, inclusive a da bastardia, e ele correu o risco de ser bastardo. Agora imagine o que Jesus, né, passou lá na cruz do Calvário para que todas as maldições ele quebrasse, não é? Então nós vamos quebrar isso em nome de Jesus. Uma segunda maldição que às vezes nós, os pais, permitimos que nossos filhos tenham. Sabe qual é a maldição? A maldição do significado do nome. Logo que a criança nasce, a primeira coisa que os pais fazem é escolher o nome, não é? Tem os nomes bonitos, tem os nomes que a gente acha bonito, mas você sabe o significado? Você sabe? Você sabe o significado do teu nome? Você sabe o significado do nome dos teus filhos que você escolheu? Por exemplo, se fosse uma filha, você colocaria o nome dela de cega, ceguinha? Hã? Não? Então veja o que significa o nome Cecília. Alguém já ouviu falar de Cecília? Eu tenho uma prima chamada Cecília. Alguém tem parente ou tem alguma Cecília aqui? Cecília. Lá diz, vê lá, o pastor Alex está com os 2 dicionários. Um do pastor Jorge Linhares, que é evangélico, né? Da Batista lá de Getsemane, de Minas. E o outro, um dicionário secular, um dicionário normal, só de nomes e os seus significados. São muito parecidos os significados. Então, você poria, por exemplo, na tua filha, o nome Deusa das Trevas. Podia? Você podia, não? Eu acho que até tem pelo menos 2 pessoas. Uma delas eu pedi se eu podia falar, a outra eu não pedi. Mas acho que não vai ficar brava comigo. Alguém conhece alguma Adriana? Tem alguma Adriana aqui? Não fica bravo comigo não, porque tudo isso pode ser quebrado. As 2 Adrianas aí. Adriana significa deusa das trevas. Amém? Veja lá, tem um monte. Eu separei aqui alguns, tem muitos aqui. Você poria na tua filha, essa eu pedi autorização e ela me autorizou. Na tua filha, bonita, você olhou bonita, você poria o nome dela de corda com nó? Poria? Ou então você podia, a tradução são 2, né? Corda com nó ou a donzela que com sua beleza amarra os homens. Você poria isso? Hein? Mas Rebeca você poria. Não poria? Eu já pedi perdão para ela. Nós temos uma Rebeca. Amarrou um homem aqui, graças a Deus. Um adeusinho. Né? Isso é tudo para ser quebrado. Em nome de Jesus. Né? Você poria na tua filha ou no teu filho o nome coxo ou manco? Você poria? Poria não? E Cláudio ou Cláudia? Eu pedi autorização aqui, ela falou que eu podia. Você poria? Cláudia, você poria? Não é bonito, não é? Cláudia, você poria, não é? Tem uma irmã também, não quer ficar brava comigo, em nome de Jesus. Eu pedi para ela que eu não estou vendo nada agora. Mas você poria na tua filha o nome Amarga? Amarga ou Amargosa? Você poria isso? Não? E Mara, você poria?
poliamada. Quer ver outros nomes? Você colocaria, por exemplo, carregador de fardos. Você vai carregar o fardo a vida toda. E Amós. Amós, nome bíblico, nome é bonito, né? Amós, carregador de fardos, né? Você poderia, o nome Jabes, é um nome bonito? Jabes, eu conheço um pastor chamado Jabes, até presidente da Assembleia de Deus do Ministério Bom Retiro. Jabes era um cara. Sabe o que significa Jabes? Significa causador, aquele que causa dor. Jabes é o que causa dor. Você colocaria Jacó? Jacó é suplantador ou enganador. Você colocaria Malom? Malom parece um nome em inglês, né? Um nome assim, Malom. Malom é doença, né? Significado. Agora também, eu sei que aqui não tem, mas já fez parte aqui desse mistério. E a irmã de uma pastora aqui. Você colocaria Cíntia? Bonito, né? O nome Cíntia, né? Cíntia é o nome da deusa Artemis, que fica na Grécia. Você colocaria Pombagira, o nome da tua filha? E Maria Padilha? Maria Padilha é o nome de uma das Pombagiras. Tem várias, tem uma artista, inclusive, chamada, não é? Você colocaria Iemanjá? Nada contra, né? A doutrina espírita, respeitamos aí toda a doutrina. Mas Iemanjá, Janaína, é a mesma coisa que Iemanjá. Amém? Assim tem vários. No final, eu trouxe o dicionário que eu estou mentindo. Está ali com a pastora Arete. No final do culto, procura ela. E você que está nos assistindo pela internet, procure o significado do teu nome na internet. Existem sites só para isso. E dá o teu nome e o teu significado. E antes de você colocar o nome no teu filho ou na tua filha, procure saber o significado, para que essa maldição não venha pegar o teu filho nessa fase aí da vida, de 1 aos 5 anos, não é? E tem também um detalhe importante. Se o teu nome é esse, eu, por exemplo, eu não gostava, eu abreviava meu nome, José Sebastião Miguel. Eu ponho José S. Miguel, eu achava o Sebastião meio esquisito. Dos meus 3 nomes, o que tem um significado mais bonito é o Sebastião. A partir de agora me chama de Sebastião aqui nesse negócio. Então, olha, a gente às vezes acha que o nome, mas o nome tem um significado muito bom. Amém? Terceira maldição que nos alcança, ou que deixamos alcançar os nossos filhos. Qual que é? A maldição das mensagens subliminares. O que é mensagem subliminar? Mensagem oculta, que a gente não percebe, que a gente não vê. Lembra que nós falamos que nós compramos brinquedos, compramos DVD, deixamos filmes para que a criança possa ficar assistindo, ficar sendo criado? Eu peguei alguns exemplos, poucos exemplos, poucos. Peguei alguns, acho que deve ter uma meia dúzia só. Mas se você digitar mensagens subliminares no teu computador, vai aparecer um monte. Nós precisamos tomar muito cuidado. O nosso filho, lembra nessa fase de 1 aos 5 anos, ele não faz o que você fala. Ele faz o que você faz. Ele faz o que ele vê as pessoas fazerem. Nós precisamos ter muito cuidado do que nós deixamos nossos filhos terem acesso. Amém? Com essa campanha é uma campanha de alerta. Todas as quintas-feiras nós vamos estar aqui. É a 7ª. No final, é o dia 15, né? Qual é o último dia? Dia 17. Então, dia 18, 19 e 20, vão estar com um casal de pastores. O pastor Paulo, inclusive, disse que está assistindo os vídeos aqui. O pastor Paulo e a pastora Sônia, do Ministério Bálsamo de Gileade. Eles vão estar ministrando cura e libertação para tudo isso. Amém? Você da internet, procure uma igreja, procure um pastor, peça para ele te ungir. Peça para ele ungir os teus filhos. Se você tem alguma maldição com o teu nome, escreva o teu nome num papel. Peça para o pastor orar e ungir. Quebra aquela maldição. Se
Você deixou que teus filhos terem acesso a essas informações com mensagens subliminares? Leva seu filho para ser ungido. Leva seu filho para que o pastor unge e em nome de Jesus seja quebrado todas essas maldições. As três principais: a maldição da bastardia, a maldição do nome e a maldição das mensagens subliminares, elas são quebradas através da unção. Amém? E nós vamos fazer isso hoje, agora, aqui, neste lugar. Amém? Você na internet, Deus abençoe. Nós somos a cobafari.com, estamos em Carapicuíba, na Grande São Paulo, na Avenida Antônio Roberto, número 103. Venha um dia nos fazer uma visita. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém?